O capítulo de hoje é a continuação do Amai os vossos inimigos. Os nossos temas são a vingança, o ódio e o duelo. Nós temos aqui, desde o início do capítulo, né, esse ensinamento de Jesus faz parte do Sermão da Montanha, e ele nos coloca aqui uma questão que para nós ainda, conforme o nosso estágio evolutivo, ainda é um pouco difícil da gente conseguir dominar, né, e amar efetivamente os nossos inimigos. Mas nós temos que paulatinamente buscar chegar lá. Uma coisa interessante, a gente quando a gente está com alguma dificuldade, a gente precisa resolver algum problema sério, a gente ora, a gente pede a Deus. A gente faz uma oração, a gente coloca a nossa fé para trabalhar para esse nosso pedido. E quando nós trabalhamos com a fé, nós estamos trabalhando com a razão. A gente, quando pede a Deus, a gente coloca as condições, o que nos move a fazer aquele pedido. Nós fazemos um encadeamento lógico no nosso pedido. Porém, quando alguém pisa no nosso calo, nos ofende ou nos cria situações embaraçosas ou dificuldades financeiras, a gente não consegue usar muito a nossa razão. A gente acaba apelando para a paixão, e a paixão é um desenvolvimento desenfreado dos nossos sentimentos negativos. E isso acaba criando inimizades, acaba criando conflitos com as pessoas que nos causam esses problemas. E muitas vezes esses conflitos acabam perdurando até por várias encarnações. Porque a gente não consegue solucionar a questão porque colocamos uma barreira, ou a pessoa coloca uma barreira que torna intransponível e difícil resolver a situação. E é exatamente isso que nós precisamos combater, eliminar em nós, tirar de dentro de nós essa ação pela paixão e não pela razão. Buscando elementos para a gente poder desenvolver o tema, eu encontrei na internet uma reflexão que virou um discurso do pastor Martin Luther King. 1964 ele faz essa preleção e ele fala exatamente sobre amar os vossos inimigos. E eu vou citar aqui alguns trechos e nós vamos ver que a coincidência com o que a espiritualidade Kardec nos coloca é muito grande. Então, com certeza os espíritos o inspiraram, né? Porque ele tinha uma grande elevação, apesar de ser um pastor evangélico e não ser espírita. E ele coloca o seguinte, para que a gente possa se compor com os nossos inimigos, tem 3 itens que são fundamentais. E ele diz assim, o primeiro é desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Então, uma das coisas que ele coloca como importante é o perdão, é a gente saber perdoar aquilo que o nosso desafeto nos causou, né? Em segundo lugar, ele coloca que é reconhecer que a má ação que essa pessoa fez para conosco não exprime completamente o caráter, o ser dessa pessoa. Com certeza ela vai ter alguns elementos que vão demonstrar que ela também tem bons sentimentos. Então nós temos que procurar analisar a pessoa
porque a descoberta desses bons sentimentos dela vão fazer com que a nossa ira, a nossa raiva se atenue e nós comecemos a abrir o nosso coração para fazer essa composição. E em terceiro lugar, ele coloca que não devemos procurar derrotar ou humilhar o inimigo. Nós temos aqui nos reconciliar, né? É aquilo que Jesus dizia. Antes de você fazer o teu agradecimento, antes de você fazer a entrega da vossa devoção, você vai se reconciliar com o seu inimigo. Então, como nós vemos, ele está usando a razão para que você possa desenvolver esses três itens, você tem que efetivamente usar a sua razão. E ele coloca um exemplo muito interessante para ele demonstrar a eficácia desses três itens, né? Então ele contou uma história que aconteceu com Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, foi a pessoa mais importante considerada na América do Norte. E aconteceu o seguinte, quando ele estava fazendo a campanha dele para presidente, tinha um cidadão chamado Stanton, que simplesmente odiava o Lincoln de qualquer forma e sob qualquer maneira. Ele, na campanha toda do Lincoln, ele destruiu a campanha, falava mal, até o Lincoln era meio baixinho e tinha um aspecto um pouco estranho, e ele criticava até o aspecto físico, fazia críticas ácidas, enfim, era um inimigo figadal do Lincoln. E apesar de tudo, de toda essa difamação que esse Stanton faz na campanha do Lincoln, o Lincoln acaba ganhando a eleição, eleito presidente. E então ele escolhe todo o seu secretariado. Nos Estados Unidos não são ministros, são secretários. E ele nomeia todos os secretários de todas as suas pastas e fica faltando a última pasta que na época era das mais importantes, que era a pasta da guerra. E ele, surpreendentemente, convida e nomeia o Stanton para ser o ministro da guerra, o secretário da pasta da guerra. Aquilo causa um reboliço tremendo entre todos os amigos, o secretariado, toda a cúpula que ele havia convidado, né? Todo mundo alerta a ele das dificuldades que o Stanton podia causar para ele, que continuaria sendo uma pessoa combativa, né? Mas ele fala, não, eu sei muito bem o que eu estou fazendo e sei que ele é uma pessoa importante para o bem do país, então eu vou nomeá-lo. E nomeia o Stanton, e o Stanton é um ministro excepcional, resolve todos os problemas de uma forma exemplar, e é um dos melhores ministros do governo do Lincoln. E depois, quando o Lincoln é assassinado, no enterro dele, o Stanton se pronuncia, né? E ele diz assim, ele faz um pequeno discurso, e ele então diz assim: Lincoln foi um dos maiores homens que eu conheci e que jamais poderia ter existido. Quer dizer que ele mudou radicalmente a opinião dele a respeito do Lincoln. E o Lincoln conseguiu isso como? Com o amor, com a razão, com o bom sentimento. É bem provável que no começo, tanto o Stanton quanto o Lincoln tivessem lá suas... Um nomeou o outro, um aceitou o cargo, mas alguém vai querer aprontar aqui, vai resolver. Mas no fim eles conseguiram se harmonizar e através do amor, através da razão, através desse sentimento de ajuda mútua, não houve em momento algum vingança, não houve humilhação, não houve nenhum fato
que pudesse interferir na reatação daquela amizade. E eles acabaram se tornando então grandes amigos. Isso é exatamente, né, o que a gente precisa fazer. A gente lendo os itens aqui do capítulo, pagar o mal com o bem, né? Pagar o mal com o bem, o que é? É exatamente você saber se abrir, saber perdoar, né? Existe até uma lei física, né? Que é a lei de assimilação e repulsão dos fluidos, que nos diz que quando você tem um antagonismo, duas coisas antagônicas, elas se repelem, né? É uma lei da física, né? E é exatamente isso, que quando a gente está na presença de um desafeto, de um inimigo, eu acredito que hoje em dia seja muito difícil a gente ter inimigos, né? Mas desafetos a gente tem, todo mundo tem, né? Alguns, infelizmente, ainda têm inimigos também, mas já é uma quantidade menor. Mas, mesmo o desafeto, a relação, o nosso coração pulsa diferente de quando a gente encontra um amigo, uma pessoa querida. E é exatamente isso é uma coisa natural. Então isso, a gente não consegue dominar, porque é do instinto, é nominal. Você só vai conseguir fazer com que o teu coração bata diferente na medida em que você se aproxima, analise, busque se compor, se reconciliar, e então aí você começa a ter uma diminuição nessa repulsão e acaba fazendo com que isso se torne um elemento de aproximação. Da mesma forma, quando diz que se alguém, como Jesus diz, se alguém te ferir na face direita, você oferece à esquerda, ou vice-versa, né? Na realidade, ele não está querendo dizer que você seja absolutamente submisso às outras pessoas, porque tem pessoas que são realmente más, que exigem coisas absurdas e que contraria não só você, como às vezes até a própria sociedade, o grupo a que você pertence. Então isso precisa ser tratado com inteligência, né? Sem submissão, mas com a vontade de resolver, né? E buscar sempre não se vingar, abolir a vingança, abolir o ódio, tirar isso da nossa mente, do nosso pensamento, porque é exatamente esse sentimento ruim que acaba atraindo, né, espíritos maus que vão ficar felizes de poder nos ajudar nessa má conduta e criar um clima ainda pior entre as pessoas. Isso tudo nós temos que evitar, né? E também não podemos esquecer que somos espíritos eternos. Então, se temos uma desavença e não a resolvemos, ela vai continuar. Nós vamos desencarnar, mas ela vai continuar. E essa desavença pode continuar enquanto um está encarnado e o outro desencarnado, ou quando os dois estão desencarnados, ou quando os dois estão novamente reencarnados. E essa desavença às vezes leva dezenas de reencarnações para poderem ser resolvidas. Então, quanto mais rápido nós resolvermos essa situação, com humildade, com intenção, sempre intenção boa, como disse a Eliana no Evangelho passado, no início do capítulo, é uma ação que tem que vir de dentro para fora. Não é fazer para mostrar para os outros que você está se reconciliando. É realmente colocar o teu coração na vontade de resolver aquele problema, né? É uma das coisas mais difíceis, com certeza, né? A lei do amor manda que a gente ame indistintamente a todos, né? Mas ela não tranca o nosso coração para a mágoa
que alguma pessoa pode nos causar. Né? O que nós temos que fazer é evitar que essa mágoa cresça, que essa mágoa se torne um motivo de desentendimentos. Né? É realmente uma das provas mais difíceis que nós temos que enfrentar. E no final aqui, Fenelon, ele acaba o depoimento dele dizendo assim, dando um final que nós vamos usar como nosso final. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima as criaturas de Deus e o ódio nos distancia dele. Que assim seja.